Muito bem. Muito bem, amigos das redes sociais, da nossa Casa Espírita Auxílio e Fraternidade. Nós estamos aqui nessa noite hoje, agradecendo a todos aqueles que nos ouvem e nos veem. E nós temos um palestrante de Santo Augusto, amigo, irmão de ideal, Emerson Speroni Scherer, que é representante da Casa Espírita Amor e Caridade de Santo Augusto, e nos traz um tema muitíssimo importante, que é a continuidade das palestras que envolvem o Setembro Amarelo, que a nossa Casa Espírita também adere a este movimento em favor da vida. E o tema central da palestra do Emerson é: preciso viver esta vida? Pode ser considerado como uma indagação ou como uma afirmação, mas quem melhor vai explicar para todos nós é o Emerson, aí, que desenvolveu o seu estudo em torno do tema e poderá contribuir com a palestra da noite de hoje. Nós agradecemos a todos, mais uma vez, agradecemos também ao Emerson, seja muito bem-vindo, e que possa discorrer a sua palestra com bastante tranquilidade na noite de hoje. Obrigado, Emerson, mais uma vez, e passo a você, então, a grande tarefa de nos instruir. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado à direção da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. É uma alegria muito grande estar participando desse movimento, especialmente nesse mês, especialmente sobre um tema que nós viemos nos debruçando há muito tempo. Nos interessa bastante trabalhar em favor da vida. A Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade é uma casa do coração, eu me sinto membro dela sempre, estudei aí, tenho os meus amigos, meus mentores aí na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade e obrigado a todos que nos assistem. Nossa intenção é colaborar com uma pequena parte da nossa pesquisa em torno da doutrina espírita, dos ensinamentos de Kardec, do Cristo, enfim. Nós sabemos que já tivemos várias abordagens e provavelmente aqui repetiremos em algum momento algum aspecto, mas também gostaríamos de trazer algumas reflexões novas. O tempo não nos permite aprofundar como merecia talvez o tema, precisaríamos de um seminário, precisaríamos de muito mais do que o mês do Setembro Amarelo, e nós convidamos a todos para que possam investir nesse conteúdo espírita que pode nos auxiliar e muito vai nos auxiliar no entendimento de tudo aquilo que envolve a nossa existência e nos ajuda, assim, a preservar a nossa vida, que é tão importante para a nossa continuidade evolutiva. O Setembro Amarelo, então, que é essa campanha de prevenção ao suicídio que se iniciou lá em 2014, é muito recente, né, do ponto de vista do problema que nós enfrentamos quando nós falamos do suicídio. O Espiritismo, já há mais de 160 anos, lá com o lançamento do Livro dos Espíritos, ele vem tratando dessa temática nas suas obras básicas e, posteriormente, nas suas obras complementares, com um conteúdo muito rico e que tem condição, efetivamente, de nos auxiliar, e tem auxiliado muitas pessoas e tem salvo muitas vidas encarnadas através do seu consolo e do seu esclarecimento. A Organização Mundial da Saúde, que considera já, então, o suicídio há bom tempo como um problema de saúde pública, né, dado os números que muitas vezes nós acabamos não conhecendo e não entendendo a dimensão dessa problemática. Segundo, então, a Organização Mundial da Saúde, no mundo o suicídio mata mais do que o homicídio, ou do que as guerras e os desastres naturais juntos. O suicídio mata mais do que isso. São mais de 800 mil pessoas que deixam a vida encarnada através do suicídio no mundo a cada ano. São mais de 2.400 pessoas por dia, nós podemos, que significa 100 pessoas por hora. Então, esse número é um número extremamente preocupante, extremamente delicado, e nós precisamos falar sobre isso, como é a proposta do Setembro Amarelo, a qual as casas espíritas, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Federação Espírita Brasileira, adere a esse movimento Setembro Amarelo. No Brasil, são mais de 12 mil mortes por ano.
E o nosso estado, o Rio Grande do Sul, ele lidera o ranking nacional com mais de 1.000 mortes por ano, o que significa mais de 3 suicídios por dia. Isso é extremamente preocupante e nós vamos entendendo que o número é muito pior, dado a deficiência das informações que nós temos registradas, uma vez que muitos suicídios eles não são registrados como suicídio, em função do constrangimento da família, em função, enfim, do preconceito, de várias situações que envolvem esse tema, acaba se registrando nos atestados de óbito outras formas de morte que não o suicídio. Então, os números que já são assustadores, eles são ainda mais preocupantes. Nós entendemos também que durante muito tempo não se tratou sobre isso, não se abordou isso nos principais meios de informação, de comunicação, TV, jornais, enfim, porque se abordava durante uma época de uma maneira equivocada, e ainda hoje nós observamos abordagens que prejudicam a situação, que ao invés de prevenirem, elas acabam de alguma forma incentivando ainda mais a prática do suicídio pela forma com que é colocada essa questão. Então nós precisamos entender que o suicídio não tem nada a ver com coragem, que o suicídio não tem nada a ver com covardia. A pessoa que busca o suicídio, ela está com problema, está doente, e o mais importante é que 90%, segundo a Organização Mundial da Saúde, das vezes é possível de se tratar e de se auxiliar essa pessoa para que ela acabe não cometendo suicídio. Mas nós vamos ainda além, nos dias atuais, no momento que nós vivemos. Nós já abordamos a temática do suicídio, hoje revisava o conteúdo aqui e relia as anotações da palestra que nós fizemos nesta mesma casa em 2018, e nós vivemos um momento muito especial, onde nós temos um agravante aqui. E eu gostaria de ler algumas notícias que elas vieram a público nos últimos meses. Por exemplo, o G1, em 19/7 desse ano, tinha a seguinte manchete: compreensão, diálogo e amparo. Suicídio de jovens durante a quarentena da Covid-19 preocupa profissionais da saúde no Centro-Oeste. O UOL, em 28/9, suicídio e depressão, a pandemia cultural do século XXI. A ONU, no dia 11 de setembro, no seu site oficial, pandemia da Covid-19 aumenta fatores de risco para o suicídio. A agência do nosso Senado Federal, casos de ansiedade, depressão e suicídio aumentam durante a pandemia. Muito bem, nós vivemos um momento muito especial em que muitas situações da nossa existência estão sendo colocadas à prova. Em todos os campos da sociedade, as famílias, o nosso trabalho está sendo testado, a nossa perseverança na tarefa de auxiliar, na tarefa de trabalhar, enfim, as religiões desafiadas por um momento em que nós não podemos nos reunir, nos abraçar, e isso tudo vem trazendo, colocando, evidenciando um problema que talvez não seja um problema que nasce agora com a pandemia. Se nós consultarmos realmente as nossas convicções, observarmos os nossos sentimentos, analisarmos a nossa vida anterior à pandemia, nós vamos perceber que talvez agora muitos dos sentimentos que estão aflorando, muitas das situações que estão nos desafiando, elas só foram expostas pela pandemia. Isso ficou mais em evidência, o desafio ficou mais claro, porque nós percebemos também pessoas que viviam de maneira muito serena, que empenhavam os seus dias no trabalho do bem, otimistas, enfim, que conseguem superar, que conseguem enfrentar a pandemia, trazendo uma mensagem de otimismo, de auxílio, de amor, de consolo, de superação. E, ao mesmo tempo, as pessoas que já vinham numa dificuldade maior, agora têm isso agravado e muitos encontram o limite. Não conseguem mais suportar os desafios que foram agravados pela pandemia. Mas a reflexão que nós gostaríamos de fazer sobre esse aspecto, especificamente, da pandemia, é essa. Será que de todo mal essa pandemia que faz com que esse sentimento aflore? É claro que o suicídio sempre é
o extremo e não é bom, e nós vamos combater essa prática e trabalhar para que isso não aconteça, mas falando das dificuldades que agora se evidenciaram no convívio familiar, muitas vezes, enfim, nos desafios sociais, nós podemos transformar isso, nós podemos mudar esse ponto de vista e agora trabalhar pela mudança de algo que já vinha de maneira equivocada, que nós já vínhamos talvez arrastando, né, prolongando, adiando e agora não é mais possível. Então, há o convite da doutrina espírita para que se apossemos agora desse conteúdo, possamos nos debruçar ainda mais no estudo, no entendimento dessas dificuldades e busquemos auxílio para que isso efetivamente possa se tornar algo positivo e nós possamos, no momento de dificuldade, fazer desse mal um bem, fazer com que saímos daqui mais fortes, fortalecidos, valorizando mais as coisas que talvez nós não valorizávamos tanto antes. Nós sabemos que a maneira de ajudar, e gostaríamos já de trazer aqui o CVV, né, o número 188, para aqueles que sabem de alguém que encontra-se em dificuldade, não tem condição de ajudar no momento de emergência. O Centro de Valorização da Vida é uma instituição que busca, de maneira caridosa, sem nenhuma outra pretensão que não seja ajudar, disponibiliza pessoas treinadas, né, voluntários treinados, para atender as pessoas que passam por essa aflição e precisam de uma ajuda imediata. Então, ligando 188, nós sempre vamos encontrar alguém do outro lado da linha que pode nos auxiliar. Os profissionais da saúde, cada vez mais capacitados, médicos, psicólogos, psiquiatras, buscando essa capacitação para poder atender as pessoas que passam por esse momento. E nós vemos, então, nessa ascendente de estarmos tratando do suicídio como um problema do tamanho que ele é e nos preparando para auxiliar. As casas espíritas oferecem o atendimento fraterno, muitas delas agora é o exemplo do Auxílio Fraternidade, estão fazendo isso de maneira online, então o trabalho continua acontecendo. No convite dessa palestra de hoje, no convite lá no Facebook, vocês vão encontrar 2 números de WhatsApp que na sequência agora, depois da palestra, vão estar atendendo as pessoas que tiverem a necessidade de um auxílio, né? O atendimento fraterno da Casa Espírita. Não deixem de buscar o trabalhador espírita, estar preparado para poder auxiliar, para poder orientar, e principalmente sem nenhum tipo de julgamento, de maneira sigilosa, com o único, não é o objetivo do espiritismo converter as pessoas, é auxiliar as pessoas. Então não interessa a religião, não interessa o credo da pessoa, os trabalhadores vão estar lá felizes em poder compartilhar o conteúdo espírita e trazer o consolo e o esclarecimento. Mas a doutrina espírita, ela pode fazer mais por nós. A nossa reflexão ela não é um depoimento pessoal, nem nos colocamos aqui como exemplo, mas eu gostaria de manifestar a minha solidariedade a todos que porventura tenham passado por uma dificuldade ou tem alguém da família, ou alguém próximo, alguém querido tenha cometido o suicídio. Quando eu tinha 11 anos de idade, o meu pai suicidou-se e nós sabemos a dor e a dificuldade que é superar esse momento e as cicatrizes que ficam, às vezes, por anos ou até pela vida toda. O que nós podemos compartilhar é que essa dor e esse sofrimento, no meu caso, por exemplo, foi transformado em vontade de auxiliar, combater essa prática e trazer, nunca é tarde para começarmos esse trabalho de tentar trazer consolo, trazer alento aos corações que passam por dificuldade e podem buscar o suicídio. Mas também preciso pedir licença a esses corações para poder, com a objetividade que a doutrina espírita nos esclarece, trazer esse esclarecimento que muitas vezes é extremamente doloroso para aqueles que passaram por essa situação. Porque além da dor da perda, da falta física, nós sabemos que a dificuldade do nosso ente querido ela acabou sendo potencializada após o suicídio. Mas também sabemos que não existe sofrimento eterno e que todos vão ter a sua oportunidade de poder reparar, mesmo que em uma outra encarnação, os equívocos que nós cometemos nessa, né? Então, o Espiritismo, ele nos auxilia, nos traz consolo, esclarecimento e também nos põe a trabalhar para que nós auxiliemos os nossos irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2,
meu reino não é deste mundo, no item o ponto de vista, ele vai nos dizer o seguinte: aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O espiritismo dilata o pensamento e lhe resgata horizontes novos. Em vez desta visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. É esse ponto de vista que a doutrina espírita nos oferece e que nos protege da possível vontade, dos possíveis momentos em que o suicídio possa passar pela nossa cabeça. Um dos principais suicidólogos do país, do Brasil, o psiquiatra Carlos Felipe de Oliveira, ele disse em entrevista a André Trigueiro que o que leva uma pessoa a se suicidar, lembrando que André Trigueiro, trabalhador, jornalista, né, conhecido, trabalhador espírita, que é autor do livro Viver é a Melhor Opção, que não é um livro de autoajuda, mas é um livro que nos dá a dimensão do problema do suicídio no Brasil e traz também uma abordagem do ponto de vista espírita, né, no seu final. Ele então entrevista o Carlos Felipe de Oliveira, e o Carlos Felipe de Oliveira vai dizer então o seguinte: principalmente a dor de viver. Ela não suporta a angústia de viver com essa dor. No fundo, as pessoas não querem se matar, elas querem evitar a dor. O que move as pessoas nessa direção não é a morte, mas a própria vida. Não suportar viver com sofrimento e dor. Nós precisamos atentar para algo muito interessante que o Espiritismo nos esclarece de uma maneira muito, muito sóbria, muito que a nossa razão pode conciliar. Os problemas que muitas vezes levam uma pessoa a buscar o suicídio, eles parecem problemas muito pequenos para outras pessoas. E o contrário também. E o que é que faz com que algo que para mim é tão simples, para o meu irmão pareça tão grande? Nós sabemos das diferentes experiências que nós carregamos através das nossas reencarnações. E as experiências que eu tenho passado nas sucessivas reencarnações, elas vão construindo um conjunto de situações que me desafiam na reencarnação atual. Então eu posso estar lutando com uma dificuldade íntima, pessoal, que é enorme para mim e parece muito simples para o meu irmão. É por isso que nós não devemos julgar a dor do outro, nem trazer de uma maneira que muitas vezes nós observamos como isso é bobagem, é para chamar atenção, não tem coragem, não vai acontecer. Não. A dor, não é possível dimensionar o tamanho da dor do meu irmão, apenas observando aquilo que eu acredito que está causando aquela dor. Então, esse momento de auxílio, é preciso que nós nos coloquemos numa posição fraterna, de nos oferecer, nos colocar à disposição do nosso irmão, sem julgamentos, para que possamos aí sim, depois de entender o quanto aquilo é difícil para aquele espírito, talvez orientar ou sugerir alguém que possa orientar essa pessoa. A doutrina espírita, ela vai atuar no entendimento do porquê nós enfrentamos essas dores. Ela vai dar sentido ao nosso sofrimento, ela aponta um caminho para a superação. Então, a ferramenta espiritismo no combate ao suicídio, ela é fantástica porque ela é esclarecedora. A minha dor, ela não vai desaparecer, mas entendendo os motivos pelos quais eu sofro tanto por determinada situação, vai me mostrar o caminho que eu preciso percorrer para poder superar. E eu também vou entender que, embora eu não consiga superar talvez algo que não é possível mudar nessa encarnação, enfim, pode ser uma doença ou tantas coisas que nos preocupam, eu sei que a forma resignada com que eu posso agir agora vai auxiliar para que eu encontre na erraticidade, no mundo espiritual, uma situação já de alívio e possa reencarnar com esta página virada na minha história, né? Superando, trazendo para minha próxima encarnação situações diferentes e não as mesmas situações por ter deixado talvez a existência física pelo suicídio. Conhecer sobre a imortalidade da alma, encarar a vida
de encarnado como sendo apenas um capítulo da nossa história e não como a nossa história inteira, vai nos ajudar a suportar com fé, a entender a problemática e a continuidade da nossa existência. Sobre um aspecto muito importante, que é o fato de acreditar ou não acreditar na vida futura, e é extremamente relevante no combate ao suicídio. Nós vamos trazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item que vai ser o suicídio e a loucura, e vai tratar também sobre a incredulidade ou a teoria materialista. Então, no item 16, diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não resta senão se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los desta consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas. Doente, a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. A ideia de que a vida acaba no túmulo, como o texto nos esclarece, ela é extremamente nociva. Porque, ao mesmo tempo que ela incentiva a busca pelos prazeres materiais, pelos prazeres momentâneos, e nós não estamos dizendo aqui que nós não podemos viver com conforto e buscar o nosso bem-estar, mas a busca pela satisfação apenas dos prazeres instintivos, da carne, ela é a melhor opção quando eu acredito que no momento da morte tudo termina. Mas quando eu encontro desafios que não me permitem, que as coisas não funcionam como eu gostaria, ela também incita as pessoas a se auto-exterminarem. Então, embora muitas vezes, na intenção de auxiliar alguém que é adepto, alguém da ciência, como o texto muito bem diz, e que é adepto desta crença, os argumentos eles acabam se contradizendo. E há uma dificuldade muito grande em se continuar lutando para superar alguns desafios que se parecem intransponíveis, acreditando que tudo vai acabar. Então, a doutrina espírita, que vem já há tantos anos dando atenção e preocupando, esclarecendo com relação ao suicídio, ela esclarece que aquilo é uma etapa, é uma fase que vai passar. E que, se precisar que a existência toda desta encarnação seja de sofrimento, ela vai passar. E este é só um capítulo e não a história completa. E aí o item 17, na sequência do que eu acabei de ler, diz o seguinte: o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair daqui antes que Deus o haja ordenado. Então é justamente nesse momento que nós pedimos licença àqueles corações que tenham passado na sua família por um caso de suicídio. Porque
nós precisamos, o esclarecimento não chegou a tempo para muitos de nós, para muitas famílias, para muitas pessoas, mas é possível ainda esclarecer que a vida não acaba e que o ato do autoextermínio, ele acaba por me trazer mais sofrimentos ainda. Os espíritos narram situações dificílimas, em que as suas dores elas foram potencializadas e não eliminadas. Então, o que dizem os espíritos é que há algo comum a todos os suicidas, que é a decepção. Porque aqueles que pretendiam acabar com a sua dor, não acabaram. Aqueles que achavam que iam reencontrar instantaneamente seus entes queridos e viver no paraíso, não aconteceu assim. Porque há uma diferença de vibração, uma diferença de como nós nos apresentamos para a vida além da existência carnal, dependendo de como nós vivemos aqui. É certo que por mais difícil que seja a nossa existência, quando nós desencarnamos de maneira natural, nós continuamos sendo aquilo que somos. Sofrendo mais ou menos pelos mesmos motivos, mas podendo continuar os nossos desafios. O suicida não. Ele tem agravada a sua situação. Os seus desafios agora são mais complexos, porque ele, na percepção materialista de que acabaria, muitas vezes não consegue sair daquele filme que insiste em se repetir, em se repetir, em se repetir. Nós poderíamos trazer aqui inúmeras situações, histórias das obras complementares. Selecionamos uma aqui, de uma leitura muito tradicional espírita, do Memórias de um Suicida, que vai contar sobre o Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português que viveu entre os anos de 1825 e 1890, e conta que, não suportando a cegueira e os sofrimentos que ele enfrentava na sua última encarnação, ele abandona o corpo físico pelo equívoco do suicídio. Ele vai narrar sua experiência com o auxílio da médium Ivone do Amaral Pereira, no livro, como eu disse, Memórias de um Suicida. E no livro, o espírito é identificado como Camilo Cândido Botelho. Camilo vai narrar que, mesmo depois de dando fim ao seu corpo físico, ele se encontrava ainda vivo, sentindo as dores e revivendo os instantes do momento que ele cometeu aquele ato. E ele se encontrava em um local que ele não conseguia definir, que era definido como o Vale dos Suicidas, e segundo as suas palavras, diz assim: fui viver na região onde as lágrimas são ferventes, onde os réprobos se mordem, se arranham, gargalham, rugem, soluçam, praguejam, maldizem. E mais adiante, ele diz assim: na Terra, acreditam que com o suicídio conquista-se a paz do nada, sono tranquilo, término das angústias, cura para as dores, libertação, e se enganam. Suicídio não é morte, não dá libertação, não leva ao esquecimento, não faz calar a consciência, não é sono tranquilo. Peço aos que me lerem que acreditem sem experimentar. Aceitem a vida tal como ela é, aceitem as dores, a cegueira, as deformações, os aleijumes, o desespero, a desgraça, a fome, a desonra, a lama. Tudo de mal, de injusto que a terra possa dar são coisas excelentes em comparação ao que terão no caminho do suicídio. São palavras fortes, são depoimentos chocantes que nos marcam. O livro ele traz muitas situações sobre essa realidade do suicida depois do seu desencarne. Mas nós precisamos falar sobre esta condição. Nós precisamos entender que as dificuldades, as dores da nossa existência atual, elas são oportunidades que muitas vezes nós solicitamos. É verdade que muitas vezes também nós chegamos aqui e achamos que o fardo é muito pesado. Achamos que aquilo que nós pedimos para enfrentar é muito complicado. E aí desistimos algumas vezes dos nossos desafios e chegamos ao extremo, algumas vezes, do suicídio. Mas essa escola, esse aprendizado, essa oportunidade, nós podemos enfrentar, fazer com que ela seja amenizada, que ela seja menos dolorida, se nós nos colocarmos sob o ponto de vista de uma vida que é além desta vida. Se nós compreendermos que esta existência, ela é uma parte de uma existência maior e que nós estamos aqui em experiência. Deus não poderia ter nos colocado aqui para uma única existência com tantas oportunidades diferentes, talentos diferentes, situações diferentes. Não. Nós estamos aqui com um propósito, e o propósito individual de fazer aquilo que é importante para cada um de nós.
Então, os desafios que se apresentam na minha existência, eles são importantes para mim. O abandono que eu possa ter passado, ele é importante na minha experiência, muitas vezes de compreender que não devo abandonar. Nós não sabemos quantos abandonamos nas nossas outras existências. E ele dói tanto, porque nós acreditávamos talvez que nunca acontecesse. E toda essa situação que envolve essas dificuldades é justamente aquilo que vai fazer com que o nosso espírito saia fortalecido e possamos avançar para uma nova página da nossa existência. O Livro dos Espíritos, da questão 943, quando vai falar do desgosto pela vida, do suicídio, pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E a resposta é: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez, suportando as suas vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Muitas vezes, nós nos desgostamos da vida pela ociosidade. Nós não estamos aqui falando de trabalho material, mas de quando não aplicamos o nosso tempo em algo útil. Alguns de nós podem não precisar mais trabalhar, ou não estar conseguindo trabalhar. E ainda assim nós podemos buscar fazer algo de bom, que nos auxilie, que auxilie o nosso próprio. É um momento de recolhimento, um momento de tranquilidade, um momento de reflexão, é ótimo para todos nós. Isso não é ociosidade. Ociosidade é quando nos acomodamos no nada, naquela situação que nos deixa inerte, que não nos põe a serviço nosso e do próximo. A falta de fé, que é justamente esta fé que propõe a doutrina espírita, a fé raciocinada, de que possamos entender que a continuidade da vida existe e que nós vamos superar os nossos desafios. E a sensação de saciedade, porque muitas vezes quando colocamos os nossos objetivos nas questões materiais e alcançamos algumas dessas questões, o propósito da vida acabou e nós estamos aí ociosos, porque alcançamos aquilo de máximo que poderíamos achar que seria possível para essa existência, com um foco geralmente materialista. Então, os objetivos da nossa existência, quando eles são morais, quando a busca ela vai além, e nos impulsiona a estar ocupado durante toda a nossa existência e nos mantém afastados da ideia suicida. Eu queria trazer uma questão um aspecto muito interessante e que é possível de se observar, principalmente nos jovens, e, enfim, que é a questão 928, que nos esclarece a questão 928 do Livro dos Espíritos. Ou pelo menos ela nos dá subsídio para uma reflexão maior. Diz assim, pergunta: evidentemente por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? E a resposta: assim, e de fato, e muitas vezes, são os pais que por orgulho ou avareza desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio, responderão por ele. E aí, a subquestão A pergunta: acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? E os espíritos respondem: cumpre não cair no absurdo nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências, porque haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil à medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico. Essa questão ela deixa uma reflexão maior, porque nós observamos muitas vezes a normose, aquela convenção do que é melhor, do que eu devo buscar, ou o apelo material, podando, castrando alguns talentos que seriam muito bem aproveitados e aí eu poderia florescer de maneira muito mais natural, desenvolvendo alguns trabalhos. Nós podemos observar
que há uma tendência natural de se interferir, aqui fala dos pais, e isso é uma realidade, nós algumas vezes testemunhamos essas situações, onde se incentiva, se força que o filho busque a profissão do pai, que o filho mantenha o ciclo que se estabeleceu na família. E isso nos influencia os nossos jovens, e muitas vezes nós temos pessoas infelizes fazendo ou trabalhando em profissões que elas não têm a aptidão para trabalhar, né? Abrindo mão de fazer um trabalho muito mais nobre e digno, de cumprir com a sua programação reencarnatória em função de um apelo social ou familiar. Nós não estamos aqui incentivando que as pessoas briguem por conta disso, mas que observem o quanto é importante entender as aptidões e respeitar as aptidões, porque o mundo precisa de todos, e cada um de acordo com a sua capacidade e a sua condição de oferecer a sua contribuição para o mundo. Então, é um aspecto, e também podemos nos flagrar em dado momento da vida que nos equivocamos, que somos infelizes, talvez, porque nós dedicamos tempo ou trabalho em algo que não nos trazia a recompensa, a satisfação pessoal. E não é feio, não é derrota, não é vergonha, dá um passo, não diria nem para trás, né? Ou só parar, refletir e talvez tentar me recolocar, ou buscar um trabalho voluntário, ou buscar dividir as tarefas para que eu consiga ter o meu sustento, mas que eu consiga desenvolver aquilo que me faz feliz. Isso é extremamente importante e é um recurso que nós podemos buscar. E também podemos contribuir não julgando aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes nos surpreendendo com uma mudança de posição. É preciso observar se há o bem, se há o amor, se há dedicação nessa mudança. Precisa-se muitas vezes de apoio da família e dos amigos. Daquelas reportagens que eu citei, que foram manchete nos últimos meses, uma delas traz uma reflexão muito importante sobre os jovens. Muitas vezes deixados de lado, vivendo à margem da família, dentro da família, mas sem ocupar uma posição relevante na família, sem poder ser ouvido e sem poder ser instruído. Ele acaba se agrupando, buscando outros jovens que também não têm a experiência na vida ainda, e aí nós observamos teorias, grupos investindo em situações equivocadas, desvalorizando a vida, trabalhando em função de situações que não são nobres para a existência humana. É preciso atentar, precisamos dar atenção aos nossos jovens, é preciso acolher nesse momento de dificuldade, principalmente agora, nesse momento tão difícil, onde houve essa exclusão social, nós estamos mais separados do ponto de vista físico. E a pandemia traz, então, revela essa deficiência e nos convida a atentar e a atender às demandas dos nossos jovens. Um grupo de risco para a Covid, que são os nossos idosos, é também um grupo de risco para o suicídio. Os nossos idosos, muitas vezes, deixados à margem da família, eles começam a perceber em algum momento que eles não são bem-vindos, ou que eles estão dando trabalho, ou que eles estão incomodando. E eles começam a desejar abandonar essa existência para não ser mais um fardo para os seus familiares. Nós precisamos lembrar de que a oportunidade que nós temos de estar aqui encarnados hoje dependeu do acolhimento desses espíritos que aceitaram nos receber, que nos trouxeram a esse mundo para que nós pudéssemos cumprir com os nossos objetivos, com a nossa programação reencarnatória. E merecem o nosso respeito e o nosso cuidado, e precisam ouvir de nós que eles são importantes. Precisam ouvir de nós que nós nos preocupamos com eles. Então, dediquemos tempo aos nossos idosos, aos nossos avós, aos nossos pais, acolhemos. Eles são um grupo de risco, tomemos cuidado, mas é preciso algumas vezes estarmos próximos deles, se não fisicamente, mas de maneira online também. E, se possível, fisicamente, melhor. Estou meio acelerado aqui, eu sou um estreante na palestra online. Nós desenvolvemos um trabalho aqui na Sociedade Espírita Amor e Caridade, que é semanal, no formato de roda de conversa, e nós acabamos interagindo uns com os outros ali, os trabalhadores da roda de conversa. Eu sei que muitos nos observam, mas eu estou aqui sozinho, quietinho, e aí acabo, muitas vezes, falando rápido aqui, como se estivesse falando só para mim, né? Peço desculpa àqueles que eu possa ter acelerado muito aqui na ansiedade de trazer um conteúdo maior. Mas já conduzindo para o final, nessa
pesquisa que vem desenvolvendo há um bom tempo sobre o suicídio, algo que chama muita atenção é a relação do suicídio com álcool e drogas. Nós gostaríamos de alertar que é amplamente comprovada essa relação. E estima-se que entre 15% e 25% dos suicídios estejam relacionados ao alcoolismo, de 15% a 25%. E 40% dos alcoólatras, estima-se, vão tentar o suicídio, se nós não mudar essa realidade, ao menos uma vez na vida. 40%. A busca desesperada por evitar a dor, a tristeza, a melancolia, o desânimo, a falta de sentido para a existência, essa sensação de vazio que faz com que as pessoas algumas vezes busquem nas drogas, no álcool, esse alento, essa calmaria ou essa fuga. Há uma insistência enorme nas redes sociais, a música, infelizmente, utilizada, não poderíamos talvez nem chamar de música, de uma maneira agressiva, quando nos oferece como consolo para o abandono à mesa do bar, quando insistem no dizer que eu preciso tomar mais para mim poder sofrer menos. Isso tudo vai criando uma atmosfera que atinge principalmente os jovens e que é algo que seria subliminar se fosse trazido de uma outra maneira, mas é explícito e não sai dos nossos ouvidos o dia inteiro. E para aquele que não tem ainda o hábito de procurar na religião, na reflexão, na mensagem cristã, no nosso Mestre Jesus, ou no Espiritismo, buscar aí o seu consolo e o seu esclarecimento, ele vai quase que, às vezes, de maneira automática, buscar a fuga através dos químicos. Como se nós fôssemos máquinas buscando uma solução instantânea. Também a insistência nos medicamentos, nas drogas que são prescritas e que são extremamente essenciais no tratamento de alguns processos depressivos e que os médicos sabem prescrever, mas algumas vezes elas são usadas de maneira irresponsável. Quando se acredita que o químico, a droga, o comprimido vai resolver o meu problema, e não que esse artifício, esse benefício que Deus nos concede, que é a medicação, ele deve nos servir para nos auxiliar no entendimento e na busca da superação do problema. O problema não pode ser diluído através de um comprimido. O comprimido pode auxiliar quando bem orientado, quando bem ministrado, para que eu serene, eu me acalme e eu busque a superação desta dificuldade ou o entendimento, se não for possível que ela desapareça ou que ela seja superada nesse momento. Não se pode dizer que toda droga vai desencadear o suicídio, mas é possível afirmar que sobre o efeito das drogas nós estamos mais vulneráveis ao suicídio. A mensagem que nós gostaríamos de deixar como final, então, é que nós precisamos viver essa vida. Se ela poderia ter um tom, como muito bem disse o Pedro, de pergunta, eu preciso viver essa vida? Sim, eu preciso viver essa vida. E são esses desafios, essas dificuldades, e essas coisas que eu não consigo mudar, talvez, que vão fazer com que na próxima existência eu tenha uma condição melhor. Eu possa trabalhar em outra situação, em outro defeito moral, em outro ponto a corrigir e não nesse. O suicídio vai fazer com que eu contraia novos problemas, novas dificuldades agravadas agora pelo ato extremo, que é extremamente contrário à lei divina. Deixamos então a mensagem de que sim, eu preciso viver essa vida. Muito obrigado a todos que nos ouviram, pela companhia, pela paciência. Muito obrigado. Obrigada, Emerson, pelas considerações, pelas reflexões da noite de hoje. É com imensa gratidão que recebemos virtualmente essa fala, essa reflexão, para pensarmos na nossa vida e da vida dos que estão próximos a nós, e que nós também possamos auxiliar essas pessoas que convivem conosco, né? E a todos os nossos irmãos que precisam, muitas vezes, desta ajuda. Então, muito obrigada, Emerson, um grande abraço. Neste momento, então, seus queridos irmãos que estão ouvindo, desejarem fechar os olhos, faremos a prece de encerramento das atividades da noite de hoje, pedindo à espiritualidade superior todo o amparo, todo o auxílio, deixando-se envolver por essas energias amorosas,
que Deus, nosso Pai misericordioso, derrama sobre cada criatura. Que possamos sentir este amor dentro de nós, brotando. E ao ele ir aumentando, irradiando por todo o nosso ser, enchendo-o de amor, de paz, de fraternidade, de fé, de saúde, valorizando a nossa vida, valorizando a oportunidade que temos de estarmos aqui, neste planeta. E assim, envolvidos por todas essas energias amorosas, também podemos envolver a todos aqueles irmãos que sofrem por problemas emocionais, por problemas físicos, problemas de saúde, que eles possam ser amparados, orientados e conduzidos a buscar a fé, buscar em Deus e no Mestre Jesus a força para superar. Agradecemos também a todos os irmãos que estão ouvindo esta palestra e que possam ser auxiliados com a fala do nosso querido irmão Emerson, que agradecemos imensamente pela oportunidade de ouvir. Que Jesus abençoe a todos nós, conduza os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para evoluirmos e melhorarmos. Que muita paz desça sobre cada um e os envolva. Que assim seja.